Fala pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo. Prestem bem atenção, eu vou dar 12 estratégias que são muito usadas nos Estados Unidos e por traders internacionais e vou traduzir elas para vocês aqui. Então esse é um novo formato que eu estou testando, tá? Eu vou pegar um vídeo americano, um vídeo 100% inglês, o qual você não teria acesso, vou traduzir e trazer aqui o meu panorama sobre isso. Espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar aqui embaixo para eu saber, beleza? Vamos embora. Primeira estratégia que ele vai falar é a nossa amada Fibonacci. Ele faz algumas considerações aqui, ensina a traçar ela de baixo para cima, se a gente tiver num canal de compra, e lógico, de cima para baixo, se for um canal de venda. E ele diz que depois que você identifica a tendência, tanto seja de alta quanto de baixa, e aqui ele explica, ó, se for uma tendência de compra, você vai de baixo para cima, se for uma tendência de venda, você vai de cima para baixo. Ele vai dizer o seguinte: você vai esperar a região correta para fazer um pullback, que vai acontecer ali, ó, na Golden Zone entre a 38 e a 50. A gente geralmente espera um pouquinho mais, mas a Golden Zone está aqui. É uma região que lá fora é muito falada, beleza? Então, basicamente, é só isso, Fibonacci. Definiu tendência, esperou o pullback, caçou a operação, que fica bem aqui, e depois você fez seu take. Estratégia rápida e simples. Nesse caso aí, um exemplo de compra, beleza? Segundo, vamos para o breakout, ou rompimento de padrão. Nesse caso aqui, vocês identificam que o mercado já deu uma pernada de alta aqui, começou a fazer um pequeno acúmulo, tocou aqui, ó, uma, duas, três, e aqui embaixo também algumas vezes, né? Um, dois, três. E daí, quando ele faz o breakout, ou seja, padrão de rompimento, a gente vai buscar o quê? Vai buscar um pullback. Lembrando que aqui a gente já não está falando mais de FIBO, aqui são todas as estratégias conhecidas em 12 minutos. Então, a pincelada de cada uma delas, eu achei esse vídeo muito legal, muito interessante. Então, aqui ele vai esperar, ó, rompeu, fez o padrão de alta de novo acima da antiga região, certo? Consolidação, rompimento, ó, consolidação, 1, 2, 3, 4, 5, rompimento. Daí ele vai caçar a operação dele fazendo uma venda aqui nessa região e o stop aqui em cima, tá? Ele vai acabar dando um exemplo de operação aqui já já, ó. Esses aqui são os principais padrões de quebra, então todos eles aqui, ou grande parte deles, ó, triângulo, triângulo de alta, triângulo de baixa, rectângulo, né? Lateralização de alta e de baixa, bandeira de alta e de baixa. Então são padrões famosos, padrões que a gente vê todo dia. Às vezes a gente deixa de pegar uma operação justamente por não ver esse padrão ou por se antecipar. Ele agora vai dar alguns exemplos, tá? Então ele vai dar aqui alguns exemplos sobre wedge, que seria a cunha, triângulo de venda, retângulo, lateralização com quebra, e agora uma estratégia de reversão muito simples, beleza? Aqui ele está apontando o mercado descendo, bem linear aqui, e aí o mercado simplesmente faz um engolfo de baixa aqui embaixo, né? Então aqui no fundo, ele tem um candle que rompe os dois candles anteriores. Isso aqui é muito interessante, traz bastante força dos compradores. Na nossa estratégia aqui, a gente aqui ainda não entraria, mas com certeza já estaria alerta para poder entrar nas próximas operações. Daí ele vai apontar aqui, ó, para possíveis padrões de reversão. São ombro, cabeça, ombro, são fundo duplo, topo duplo. Então, um, dois, um, dois. Inclusive, hoje a gente viu o mercado fazendo isso, né? Fundo triplo ou topo triplo e couple and hands, que aqui a gente chama no Brasil de xícara, padrão xícara, ó. Fundo redondo, spike, fundo redondo maior que o anterior, ele rompe o padrão. Isso aqui são padrões de reversão e tem gente que opera apenas em cima de padrões de reversão. O próximo, tem gente que vai operar apenas em cima de padrões de reversão. Agora ele vai dar alguns exemplos aqui que fazem sentido, como fundo duplo, ó. Aqui fica bem legal, inclusive o mercado hoje fez isso, hein? Fundo, lateralizou, fundo, e aqui entra um candle. Imagina que isso aqui é o 15 minutos. Um candle leva toda essa região aqui de arrasta para cima. Logo depois o mercado acaba seguindo comprador, beleza? Mesma coisa no topo triplo, 1, 2, 3, ombro, cabeça, ombro, com rompimento. E aqui o padrão de concha. Na quarta posição, a gente traz as ondas de Elliott, formato de operação muito técnico e muito usado lá fora. A gente também aqui no Brasil, algumas pessoas já falam disso há muito tempo, mas basicamente ele funciona assim: é uma teoria que sugere que o mercado se move em 5 pernas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Depois ele entrega ali parte do movimento fazendo pullbacks em ondas que seriam A, B, C, D e E, tá? A onda de Elliott é muito importante, porém não é uma teoria que eu domino, uma teoria que eu já estudei muito aprofundadamente, tá? Mas basicamente é isso: o mercado se move tendência e ele volta fazendo correções que tendem a ir até metade aqui, ou seja, a correção lá no ponto D e E
tem que chegar no máximo aqui, sem renovar a onda 1 e 2. Inclusive aqui ele vai dar o exemplo de que você pode usar a Fibonacci aqui, ó, entre uma onda e outra. Então, se o mercado estabeleceu uma perna alta de compra, você pode traçar uma Fibonacci aqui dentro dessa perna para tentar pegar o próximo avanço do mercado. Então seria uma Fibonacci para cá, para esperar um pullback, para pegar um rompimento de topo, que é o que acontece aqui, certo? E ele sempre vai trabalhar dessa forma. Então, lá na onda 4, você tem que estar observando o topo da onda 1 e ali o 61.8 da onda 2, né? Aqui ele fala 38, mas é questão pessoal e eu prefiro usar a 61.8 sempre. Então, lá na onda 3, você vai consultar aqui. E a próxima estratégia, inclusive, com Fair Value Gap, estava falando dele agora, FGV. Você que estuda conceitos em americano, você que estuda conceitos de SMC, já deve ter topado com essa expressão aqui. É um resumo rápido, mas que faz muito sentido, cara. Só dominando Fair Value Gap, só estudando Fair Value Gap, você consegue algo em torno de 70, 75, até 80% de assertividade, tá? Claro que você vai operar muito pouco, porque não é sempre que ele consolida o padrão, mas faz muito sentido operar por essa estratégia. Então aqui ele está dizendo o seguinte: o mercado já vinha numa alta e aqui houve um gap. O que é um gap? Tinha um topo aqui, um candle entrou com muito volume, rompeu os topos anteriores. E aí agora o mercado ele vai ter que fechar esse gap, ele vai ter que fazer um retorno até ali, ele explicando aqui sobre o pivô, que rompe o topo anterior com muito volume. Ele mostra que aqui, ó, entre a máxima desse candle e a mínima desse candle, deixou-se uma lacuna, deixou-se um gap. A teoria do Fair Value Gap diz que o mercado tem que voltar aqui, tem que tocar aqui, para que a gente tenha uma correção, ó, e depois ele siga fazendo o rompimento da máxima. Então, depois que ele toca, você pode tentar achar a tua operação aqui dentro para deixar o mercado seguir. É o exemplo que ele vai dar aqui, muito provavelmente. O mercado tocou, né? Uma, duas, e depois toca aqui mais uma vez, depois o mercado dispara. Então você teria pelo menos ali 3 ou 4 chances de pegar uma operação sem pressa, sem desespero. Próxima estratégia que ele vai dizer é o padrão de candlestick, beleza? É uma técnica que meio que é de previsão do que vai acontecer com os preços no futuro, de acordo com os movimentos dos candles. Então aqui ele vai te exemplificar um padrão muito comum, que é um doji de fundo de um candle com volume de compra. Padrão simples de engolfo, tá? Ainda assim, não é porque é um padrão simples que muda a força da estratégia. O negócio é saber executar. Então aqui tem um bullish engulfing, ou seja, engolfo de venda, e aqui tem um bear engulfing, que seria um engolfo de compra, perdão, e engolfo de venda. Um martelo ou shooting star, beleza? Tanto bullish quanto bearish, ou seja, tanto comprador quanto vendedor, você consegue, quando você nota isso aqui acontecendo, agora um breve resumo, o que está querendo dizer aqui? Que os vendedores estão com muito mais pressão que os compradores nessa região, o que é sim indicativo do mercado reverter. Então a gente tinha um mercado extremamente forte na compra. Quando aparece isso aqui, o céu fecha para os compradores, todo mundo corre de medo e a venda começa a agredir naquela região de preço, tá? Falei hoje mais cedo sobre Doji no short que eu fiz. Cara, Doji significa muito mais indecisão do que qualquer coisa. Ele pode ser tanto uma sequência da compra que está acontecendo aqui, quanto indicativo de venda, de nova entrada de venda em concordância com isso aqui. Tá? Eu não sei qual exemplo que ele vai usar, ficar atento, tá bom? Porque muita coisa pode acontecer e isso indica que é um momento mais de observar mercado do que de operar em si. Heikin Ashi. Heikin Ashi não é só uma estratégia, Heikin Ashi também é um indicador que se usa para operar, beleza? Você coloca ele lá através do TradingView, você pode usar também, sem dúvida nenhuma, o Heikin Ashi do mercado MQL5, né, ou do MQL4, depende da plataforma que você usa. Ele vai dar candles só da mesma cor. Eu acho o Heikin Ashi um tanto confuso, ele pode te confundir ali num momento de, pô, será que esse candle aqui foi verde, será que foi vermelho e tal, enfim. Por isso eu não uso, por isso eu não ensino a usar, mas aqui ele vai falar um pouquinho sobre a tendência de compra, tendência de venda, e aí o Heikin Ashi ele vai colorindo para você as tendências do gráfico. Logo que large candle, quanto mais forte o candle, melhor ele indica a direção do mercado. Isso eu também canso de falar com a galera. Com o Heikin Ashi, ele vai dar para você o real preço que o mercado está fazendo em relação sempre ao preço anterior. Estratégia de fases da lua. Daqui para frente, eu não conheço, ou quase não conheço nada, e vou ver com vocês. Isso aqui provavelmente é um indicador, tá bom? Tá? Então aqui um momentum de compra, aqui um momentum de venda e por aí vai. Só deixa eu ver se isso é um indicador lá do TradingView. E o Moon, nova lua, isso realmente é um indicador do TradingView, tá? Acabei de olhar aqui.
Você vai lá no TradingView, indicadores Moon Phase. Daí você vai ter uma nova lua, tendências compradoras. Uma lua cheia, tendências vendedoras. Então, dentro desse facho amarelo aqui, depois dessa bolinha amarela, o mercado tende a entrar em momento de venda, tá bom? E é assim que eles levam. Agora, Renko, cara, não sei se você já conhece, se vocês já estudaram o Renko. Quando eu era da B3, eu estudava bastante, inclusive eu acho muito bom. Só que no MetaTrader o Renko não é eficiente, tá? Então, se você quiser usar o Renko, você precisa usar ou pelo TradingView ou por alguma outra plataforma. Eu não achei até hoje um Renko que me agradasse dentro do MetaTrader. Para quem não sabe, aqui ele vai explicar. Esse aqui é o tradicional candlestick, a maneira que a gente olha o mercado, geralmente, certo? E esse é o Renko Chart, ou seja, gráfico de Renko, onde os blocos são baseados apenas pela ação do preço, sem interferência do tempo. Então, o candlestick tem interferência do tempo, e o Renko é a ação do preço retirado, move, aparece um novo bloquinho de Renko. Isso aqui pode ser configurado, tá? Então, não quer dizer que é a cada 1%, não. Só que é totalmente configurável. Settings aqui, como configurar o Renko para 1%, igual ele está falando. E aí, ele vai falar o seguinte: existe uma estratégia onde você consegue fazer reversões apenas, exclusivamente, com base no candle, sendo que isso aqui não vai ser o preço real do mercado. Eu não aconselho vocês irem direto para a conta real com nenhuma estratégia ligada ou vinculada ao Renko, principalmente no Forex, uma vez que no Forex a atribuição do Renko no MetaTrader não é tão boa, tá? Padrões harmônicos, vamos ver, vamos falar de padrões harmônicos aqui. Essa ferramenta é muito pouco usada, no MetaTrader esquece, quase ninguém sabe nem onde é que ela está. Ela vai ser mais usada realmente lá no TradingView, e ele vai dar alguns exemplos aqui, ó. Batida de alta, né? Bastão de alta, que é o que? Nada mais do que isso aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Marcou o segundo topo. Então aqui, na verdade, são dois grandes triângulos, né? Dois, não, três. Um, dois, três triângulos, formando um triângulo maior, que vai aparecer aqui. E que aqui, para mim, também é um padrão de alta, tá? Eu talvez fizesse a análise de um formato diferente, mas aqui ele está falando sobre estratégias de padrões harmônicos, tá? Então vamos ver como é que ele termina esse exemplo que ele vai dar aqui. Então, ó, se a gente colocar um pause aqui, eu estou vendo um pivô de compra, pullback, tentou romper, não conseguiu, pullback maior, e agora o mercado assume essa presença aqui indo lá para cima. Esse pullback aqui ele deve acontecer entre a 0,38 da FIBO e a 0,5%. Cara, escutem, 0,38, 0,5% e 1,8 são os níveis de FIBO que todo mundo quer negociar, inclusive nos Estados Unidos, inclusive na Europa, inclusive na Ásia. A maioria das pessoas fazem suas negociações por aí, tá? Então é por isso que é um padrão. E aí aqui aparece o terceiro triângulo, né? Um, dois, três. Exatamente o exemplo que eu tinha dado quando eu falei sobre o triângulo ainda agora. E aí a gente está vendo um fundo aqui, e aí aqui a chamada busca da liquidez, né? Para o mercado voltar e fazer. E os padrões mais conhecidos dentro dos padrões harmônicos são esses aqui: caranguejo, morcego, borboleta. Não é um padrão também que eu domino tanto. Vamos para o suporte e resistência, pura nata da estratégia do day trade, tá? Principalmente para iniciante. Identificou a região onde o preço não está passando para baixo. Show. Agora você vai fazer o quê? Identificar se essa região é resistente. Então ele tocou aqui a primeira vez, tocou aqui a segunda e logo depois entrou um pivô de compra. Então a gente identifica o suporte, a gente quer fazer compras no suporte. E a mesma coisa aqui na resistência, isso aqui é muito simples. Ó, identificou resistência, o mercado tocou ali diversas vezes, você quer vender naquele preço, acreditando que o mercado não vai passar dali. Suporte e resistência dinâmicos, tá? Isso aqui, na verdade, é uma referência à média. Então aqui provavelmente ele está usando uma média móvel para ser o suporte e resistência dele. Toca uma, duas, três, quatro. Ó, moving average, vamos ver qual é a média que ele está usando aqui. Não disse, então provavelmente é uma média de 9 ou uma média de 21. São as mais populares lá fora, tá? E ele já foi para outra. Estratégia de tendência. Identifica a tendência. Já está aqui, ó. Paulinho, identifiquei a tendência. É só comprar. Tendência de compra, espero chegar na LTA, linha de alta, e compro. Tendência de venda, espero chegar próximo da LTB e vendo. Então, venda aqui, aqui, aqui. Aqui dá para vender? Não. Você tem que deixar o mercado chegar aqui de novo para vender, tá? Muito simples, tá? Não tem muito o que fazer. Essa é arroz com feijão do trade. Linha de tendência. O mercado veio com pressão, bateu na LTA.
Show, bateu na LTA, tu faz o quê? Espera um movimento de compra, uma confirmaçãozinha, faz a tua compra. Aqui tem gente que chama de fork, ou seja, tem gente que chama de garfo, tem gente que vai chamar de progressão, tem gente que vai chamar de vários nomes aqui, então não sei qual vai ser a tradução oficial, mas ele se refere a uma ferramenta chamada Fibonacci Angles, tá? Uma estratégia momentum dos indicadores. Aqui vai ser uma convergência de alguns indicadores, provavelmente ali RCI, MACD, para achar o momentum de entrada de compra ou de venda, tá? Então vamos lá, ele já está ali embaixo configurado, ó, a força da tendência, buscando a tendência que está mais efetiva no mercado, se é a compra ou se é a venda. Ele usa o MACD, que é esse aqui com as ondinhas, ó, e ele usa Moving Average, ou seja, uma média. Então é um cruzamento ali de médias com o MACD, ok? Se o mercado, o que eu sempre falo para vocês, ó, mercado acima da média, compra, mercado abaixo da média, ele vai até colorir aqui de vermelho, ó, venda, tá? Muito simples, beleza? Tem também o Parabolic Sark, é um outro indicador que eu vou falar sozinho, só dele num vídeo diferente. Vai fazer algo muito parecido, que é indicar ali os momentos de virada para compra e para venda. E esse indicador é o Super Trend também, enquanto o mercado estiver aqui, ó, acima do último fundo, tendência de compra, enquanto ele estiver abaixo do último topo, tendência de venda. E assim o Super Trend vai, não é um indicador difícil de usar. Tudo isso aqui está incluso dentro do momentum dos indicadores, ou seja, o que ele está falando aqui é que diversos indicadores podem te dar uma chance de operação efetiva, beleza? Vamos lá também agora falando dos osciladores, para quem já está acostumado, eu uso muito estocástico, então já sabem que ele tem no MetaTrader, tá? Tem várias opções, inclusive. Vocês também podem usar o RSI, vocês também podem usar ou o RSI ou o IFR, dependendo, né, da tradução de cada um de vocês, fica fácil entender. E aí aqui ele vai dar o exemplo do que está abaixo é oversold, ou seja, sobrevendido, e o que está acima está sobrecomprado. Não sei a pronúncia certa dessa palavra, não quero nem me arriscar. E aí, quando o mercado estiver sobrecomprado, você vai achar e buscar operações de venda. Quando o mercado estiver sobrevendido, você vai buscar e achar operações de compra. Preste bastante atenção. Aqui o meu amado estocástico, dando um exemplo muito parecido de oversold depois de sobrecompra, tá? Dando aqui, ó, cruzou, primeiro sinal de venda, e logo depois o mercado vai lá, engata no movimento vendedor, tá? Então, esses indicadores, vamos lá, divergência, tá? Então, aqui a gente está falando sobre comparar os últimos fundos e os últimos topos com a ação do mercado ali no RSI ou no estocástico, no oscilador que você tiver escolhido. Então, nesse caso aqui, eu vou falar do que ele está usando, que é o estocástico. Então, a gente fez um fundo lá, estava barato, e agora fez um fundo acima e está barato de novo. Então, o que isso aqui quer dizer? Que a força compradora já vai começar a agir. Por quê? Se aqui estava barato e teve compra, e se aqui está barato e está acima daqui, é muito provável que entre compra novamente. Afinal, tudo que os compradores querem é uma oportunidade de comprar mais barato para poder fazer dinheiro. Agora, usando aqui o estocástico, a divergência do estocástico, e ele deu um framezinho ali também que vocês podem pausar usando a divergência do MACD. Ó, divergência do RSI. Embaixo, desceu, tá barato, e começa a fazer uma reversão. Tá? Então, quando o mercado começa a perder força nas pontas, tanto na compra quanto na venda, é muito provável que esse mercado esteja armando uma reversão. Tá? É um modelo de estratégia também muito conhecido lá fora. Aqui ele vai dar o exemplo usando RSI e o MACD, tá? E fazendo aqui uma estratégia de divergência. Então a gente tem maior, né? Topo aqui, um topo maior aqui. Porém, quando a gente olha aqui embaixo, a gente está vendo ele já cruzando para baixo, tá vendo? Dando aqui um indício de entrada de novos vendedores nessa região, ó. Lower highs aqui, ele está apontando que tem aqui topos maiores, aqui topos menores, e isso é um perigo. Essa divergência indica sempre uma virada do mercado. Estratégia de operação com base em volume. Isso aqui vocês quase nunca me ouvem falar. Eu não sou um grande amante do volume, mas vamos ver como é que ele aplica essa estratégia. A primeira coisa, ele vai usar o volume para buscar onde está a força da negociação. Então aqui, ó, candle de volume monstruoso. Depois, onde vai acontecer? Não acontece mais. Aí a gente vai ter aqui um candlezinho de volume de compra, que vai começar a indicar isso aqui. Então, no volume, no indicador de volumes, você sempre vai buscar o volume que seja mais interessante para entrar de acordo com o que você quer na operação. Se você quer uma operação compradora, você vai esperar a entrada de volume comprador para que você possa fazer as suas operações. Aqui,
volume de preço, ele está dando um exemplo aqui com os volumes bem aqui embaixo, barras maiores, volumes maiores. Muito simples, tá? E aí ele vai usar somado com a VWAP. Um outro indicador que eu pouco falo, pouco uso também, tá? Para poder você ter uma noção de para onde o mercado vai e até onde ele pode ir. Então, aqui nesse caso, ó, muito possível ele tem dois caminhos. Ele vai armar um pullback para romper, ou ele vai segurar ali como se fosse uma resistência, suporte dinâmico, que é exatamente o que ele está falando aqui, para poder voltar e fazer uma reversão. Volume Profiles também é um formato de volume, os perfis de volume muito usado lá no TradingView, tá? Quanto maior a barra aqui, maior a chance do preço segurar, ou mais pessoas têm ali posicionadas. Estratégia de Supply and Demand. Estratégia de Supply and Demand, você acha seu order block referência, tá? Aqui já é algo mais dentro do SMC, um conceito que, encontrado o order block, você vai esperar o mercado fazer um pivô e se afastar do order block. E ali a gente vai ter criado uma região da demanda, né, que ele anotou ali rapidinho. Quando esse mercado volta dentro da região de demanda, ele deixa aqui uma resistência. Eu não gosto de usar supply and demand, porque para mim é resistência e suporte, tá? A galera usa termos mais americanizados para poder vender o curso caro para vocês. Não é meu objetivo. Então, assim, supply and demand, SMC, me perdoem. SMC se resume a Fair Value Gap, suporte e resistência, tá? Se você dominar esses três conceitos, você manda bem. Lembra que ele fez aqui atrás, ó, compra, e aí o mercado aqui na frente ele vai voltar no order block. Ele voltou aqui na zona de demanda, deixando um supply aqui. Nada mais é do que ondas de Elliott, tudo um conceito muito parecido aqui nesse momento agora, tá? O cara disse que vai colocar todas as estratégias de trade aqui nesse vídeo, mas muita coisa repetida, muita coisa simplificada, não tem todas. Por exemplo, a própria LW 9.1 não aparece, entendeu? Provavelmente aparece dentro de um outro nicho de estratégias. Estruturas de mercado, outro conceito muito utilizado no SMC. Aqui a gente vai ver claramente que o mercado está numa estrutura de compra, comportamento, condição e flow de mercado. O mercado está vindo para compra. Uptrend estrutura de compra, mercado fazendo perna 1, escadinha 2, mais alto, estrutura de venda, mercado fazendo 1, 2, 3, 4, 5, mesma coisa que onda de Elliott, tá vendo? BOS de quebra da estrutura. Então, quando vocês ouvirem falar ponto de BOS, estiver tendo uma aula de SMC, saiba que é o momento onde o mercado quebra a sua estrutura, seja de alta ou seja de baixa, tá? Então aqui, ó, pivô, pullback, veio para quebra de estrutura, ou seja, veio romper o último topo, gente. Não tem mistério. É uma linguagem simples que a galera dificulta. Então, pivô, pullback, rompeu o último topo. Daí ele segue. Você que não é do SMC, é quando o mercado troca de polaridade de compra para venda, tá? Change of the character, é isso. O mercado vinha numa polaridade de compra, entra um pivôzão ou uma notícia, ou os compradores se cansam, ou o mercado fica caro, de compradora para vendedora, beleza? E ele pergunta aqui, será que eu deixei alguma estratégia de lado? Bom, esse vídeo ficou gigantesco. Eu vou ter que partir ele em dois. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Se você gostou desse modelo de vídeo, cara, me dá o feedback aqui nos comentários, porque para mim é importante demais. Eu espero trazer mais conteúdos assim. Só que para eu trazer mais conteúdos desse, você tem que dizer para mim que gostou, que achou maneiro, que achou foda, que vale a pena. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.